Atos 24, 26, diz assim: ao mesmo tempo, preste atenção, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Quem era esse? O governador Félix. Ao mesmo tempo, ele esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Amém? Aqui está um texto muito interessante e que você conhece, você sabe da história de Paulo, mas eu confesso para você que esse verso 26 me passou ao longo de todos esses anos desapercebido. Paulo era o governador que estava recebendo, ou melhor, Félix era o governador que estava recebendo Paulo por conta de todo o alvoroço que o evangelho estava causando. Você lendo aqui o capítulo de número 24, um homem chamado Tértulo, ele vai até o governador apresentar as suas acusações contra Paulo, dizendo que Paulo era o cabeça da seita dos nazarenos, ele era um perturbador entre os judeus. E ele fala: interrogue o governador e você verá a veracidade da minha acusação. Paulo então, ele começa a discorrer sobre Jesus Cristo para o governador Félix. E a esposa de Félix, ela se chamava Drusila e era judia. Félix era romano, mas Drusila, sua mulher, era judia. Ele então chamava Paulo e ouvia Paulo. E durante muito tempo eu imaginei que ele ouvisse Paulo, por quê? Porque ele estava interessado por aquilo que era o evangelho. Entretanto, a razão está aqui no verso 26. Ele tinha interesse no evangelho, ele tinha uma curiosidade, mas ao mesmo tempo ele esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, e na nossa maratona do Novo Testamento, nós lemos no ano passado, você vai ver que ninguém ouviu Paulo tantas vezes. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ninguém ouviu Paulo tantas vezes como Félix, que era governador da Judeia. Mas qual era o problema que nós vemos aqui? E eu confesso para você que não havia prestado atenção até então nisso. Era que o mesmo espírito que havia em Judas havia também na vida de Félix. O dinheiro era maior que o apego às coisas do espírito. O dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro era maior do que o interesse das coisas do espírito. O texto é claro quando fala: o motivo pelo qual o governador chamava Paulo muitas vezes, a sua presença era a esperança de receber alguma propina. Se Paulo tivesse algum dinheiro no bolso, ou se pedisse emprestado, talvez a Áquila ou Priscila, e molhasse a mão de Félix, e desse a Félix essa quantidade esperada de dinheiro, eu tenho certeza de uma coisa: Félix mandaria soltar Paulo, e Paulo teria a facilidade de poder pregar o evangelho na Itália, na Espanha, no mundo conhecido até então. Mas o caráter de Paulo, o caráter cristão do apóstolo Paulo, era algo firme para acreditar em uma coisa. E guarde essa frase que eu vou te falar: os fins não justificam os meios, ok? A finalidade não justifica a ferramenta que eu deva usar ou que eu venha a usar. E isso acontece não apenas aqui, mas muitas vezes não, porque eu fiz isso, porque era isso, aquilo ou aquilo outro. Torno a repetir para você: Paulo podia ter pego um dinheiro emprestado, molhado a mão de Félix, seria solto e pregaria o evangelho. Oh, que maravilha, tá vendo? Mas a confiança em Deus, a fé de Paulo era maior do que tudo. E Deus tinha um propósito maior para Paulo, era chegar em Roma. E isso foi possível por quê? Porque Félix, no fim das contas, acaba encaminhando Paulo para Roma. Esse homem que o ouvia pregar na esperança de ganhar um dinheiro, como não ganhou,
enviou a Roma e acabou cumprindo o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Mas o que eu quero falar com você hoje, no nosso devocional, é sobre essa questão da tentação do dinheiro. Tentação do dinheiro é algo muito, muito forte. Não é verdade, querido? Não é verdade, querida? No mundo moderno, eu vejo o dinheiro como sendo o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro como sendo a mola propulsora de muitos crimes. E raras vezes essa mola propulsora é identificada. O que eu estou dizendo para você é que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, muitas vezes não é identificado como sendo essa raiz, essa mola propulsora de malignidade. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Eu quero falar com você rapidamente sobre alguns exemplos. Por amor, as moedas de prata. Judas fez aquela presepada toda durante a ceia. Qual ceia? A ceia de onde Jesus lava os pés dos discípulos? Não. A ceia que foi oferecida por Marta e Maria. Lembra dos 300 denários? Os 300 denários? Pois é. Maria derrama o bálsamo aos pés do Senhor Jesus, o perfume enche a casa toda, e Judas fala o quê? A gente podia pegar esse perfume, vendê-lo e usar o dinheiro para dar comida para os pobres. E o texto que fala, lá em João relata que Judas falava isso, não porque ele tivesse cuidado ou carinho para com os pobres, é porque ele era ladrão. E porque se tinha dinheiro na bolsa, ele metia a mão na bolsa. O amor, aqueles denários, fez com que Judas fizesse aquele papelão naquela ceia oferecida por Marta, na casa de Marta e Maria, quando Maria derrama aquele bálsamo aos pés de Jesus. Por muito menos, se eram 300 denários na ceia, por 10%, por 30 moedas, Judas entregou Jesus aos chefes dos sacerdotes. Você vai ver lá o relato lá disso em Mateus. Não para por aí. Por uma grande quantia de dinheiro, lá em Mateus 28 não fala? Os soldados que guardavam o túmulo de Jesus espalharam um boato. Olha, os discípulos dele roubaram o seu corpo durante a noite. Porque como é que iriam explicar a ressurreição? Então vamos subornar os guardas e eles espalham um boato. Quem tem amor ao dinheiro mente pelo dinheiro. Por causa de dinheiro, Ananias e Safira morreram. É óbvio, aí tem mais sentimento, não é só o amor ao dinheiro. Eu acredito que eles não suportaram ver o que Barnabé estava fazendo. Então eles criaram ali aquela situação. Olha, vendemos o terreno, mas vendemos por menos. E retiveram. Retiveram por quê? Porque amavam o dinheiro. Tinha inveja de Barnabé? Tinha, mas o amor ao dinheiro estava presente. No mundo moderno hoje não é diferente, querido, querida. O tráfico hoje de drogas movimenta milhões e milhões de reais. E nós vemos aí crianças, jovens, que não conseguem segurar o fuzil com uma mão, empunhando armas e vivendo debaixo dessa malignidade de violência. Por causa do amor ao dinheiro, tem gente disposta a matar. E matar muitas vezes, gente até mesmo da própria família. Quando o dia do juízo final chegar, eu tenho certeza, nós vamos ficar surpresos com a quantidade enorme de desigualdade, de crimes, de guerras, que foram provocados e mantidos pelo dinheiro. E é por isso que eu encerro o nosso devocional aqui, convidando você a uma meditação, a uma ponderação sobre isso, sobre o amor ao dinheiro. E eu encerro o nosso devocional lendo para você, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. 6, versículo de número 10. Ok? Pega aí a tua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a fonte, é a raiz de todos os tipos de males. Problema, compreende? Não é o dinheiro em si. O problema não é o dinheiro, mas o problema é o amor ao dinheiro. É a fonte, é a raiz de todos os tipos de males. Meditemos nisso e façamos uma autoavaliação. Que lugar que o dinheiro ele ocupa na minha vida?
Pense nisso, medite nisso, coloque a verdade da palavra em prática e viva bem. Bom dia, que Deus nos abençoe sempre.